Todos. É com muita alegria que nós retornamos a essa casa e hoje nós fizemos uma apresentação mais voltada à evangelização, porque nós temos uma parceria, eu e a Sibeli. Hoje vai ter apresentação, várias surpresas, né? Então, o tema dessa noite se chama Mundo Regenerado. E eu gostaria que a gente imaginasse um mundo regenerado. Vamos imaginar que esse mundo que a gente está vivendo agora é um mundo de amor, onde o amor entre as pessoas reine, onde nem advogado não existe. Eu sou advogada, então eu estaria desempregada. Seria ótimo. Porque não teriam demandas, conflitos, não teriam processos, porque as pessoas se amariam, as pessoas naturalmente fariam o seu dever, o que deveriam fazer, teriam essa responsabilidade em relação ao outro, renunciariam, né, ao seu egoísmo, à sua vaidade, em prol do próximo. As pessoas viveriam em comunhão, solidárias, pensando sempre no que elas poderiam fazer para o seu vizinho, para o próximo. Vejam aqui nessa comunidade. Então vamos imaginar um mundo onde as pessoas cumprem todas as leis, inclusive leis de trânsito, não avançam sinal vermelho, não avançam, né, a quilometragem. Então as pessoas vivem em harmonia, as famílias todas amando-se, sem conflitos, sem divergências, tudo é feito naquela tranquilidade, naquela paz e naquele amor como Cristo nos ensinou. Então esse é o nosso objetivo para um mundo regenerado. Então imaginem que maravilha, hoje a gente está aqui falando do mundo regenerado, imaginando que em casa a gente não tem problemas, onde todos vivemos nessa harmonia plena. Não temos conflitos íntimos, não carregamos culpa, não carregamos nenhum tipo de discórdia, não carregamos o desejo de vingança. Perdoamos todos os que nos ofenderam. Esse é mais ou menos o caminho para um mundo regenerado. Imagine que maravilha, agora nesse período de Natal, onde a gente se volta para o Cristo. Então nós não pensaríamos nos presentes, na guloseima do Natal, no que eu quero ter, mas nós pensaríamos em Jesus, na sua simplicidade, Jesus na manjedoura, naquele lugar tão simples, com parca alimentação, e nesse sentimento é o que reinaria em nossos lares. Não haveria preocupação com o que iríamos comer, o que faríamos para a ceia de Natal, o que nós beberíamos, o que nós daríamos de presente, porque nós seríamos felizes só de estarmos juntos uns com os outros. Seria bom, né? Então esse é o mundo regenerado. Esse é o mundo que nós estamos caminhando para vivenciar. Ainda trôpegos, carregamos a culpa, carregamos a vaidade, carregamos o desejo de vingança, aquela ofensa que a gente não consegue perdoar. Então a ideia para caminhar para o mundo regenerado é trabalhar dentro de nós, primeiro, como se nós vivêssemos nesse mundo regenerado. Aí a gente liga a TV e vê conflitos, guerras, né? Cada dia um conflito diferente, mas nós precisamos estar preparados para esse mundo regenerado. Talvez nós não estejamos aqui, mas as crianças, eles estarão. Né? Então a gente tem que preparar esse mundo regenerado para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? Então é um caminhar. Então como é que a gente caminha? E esse tema foi encomendado. E aí a minha base foi com tem um livro do Divaldo que se chama No Mundo de Regeneração. Eu não sei se quem leu, né? Ele pano de fundo é justamente a pandemia. Né? Então ele publicou
e ele traz alguns casos da pandemia, das dificuldades, né? Então nós vivemos esse momento, né, da pandemia, que é no rumo de um mundo de regeneração. Porque a pandemia foi um período muito difícil, acho que cada um de nós aí, nas suas limitações, nas suas dificuldades, nas perdas de entes queridos, né, naquela ansiedade, se a gente não sabia se iria continuar vivos ou não, né? Então havia toda essa psicosfera, e isso para nós é para que a gente valorize o que nós temos hoje. Então, felizmente, né, a pandemia se foi, outros problemas surgiram, mas ela deixou para nós esse legado, para que a gente entenda, porque se nós aprendemos com a pandemia a sermos mais solidários, a valorizarmos a nossa vida, a nossa saúde, né, a convivência, então a gente não pode esquecer, né, e voltar naqueles velhos hábitos que a gente tinha antes da pandemia. Porque a pandemia foi para a humanidade esse despertar da importância da nossa união, da nossa amorosidade, da nossa solidariedade uns com os outros, da empatia, né, do respeito ao outro. Então é isso, né? Então trazer para nós um pouco do que esse momento foi e do que a gente espera para o mundo regenerado. Então, o mundo de regeneração é um estágio em que o bem prevalece, né? Embora exija esforço contínuo, representa a transição da Terra para níveis elevados de moralidade e espiritualidade. Então, nesse contexto, cultivar a consciência ética desde a infância é essencial, né? Eu acho que o objetivo hoje, até porque a gente está se voltando à infância, né? a esse aprendizado, à evangelização, né? Eu e a Cibele participamos aí da URI, né? Com encontros, com vários programas aí para a juventude, para a infância, justamente porque são eles o futuro. E a gente deve deixar para eles, né, todo esse legado de aprendizado e um pouquinho desse exemplo de um mundo em regeneração, em construção. Então, consolidar uma sociedade harmoniosa e sustentável, onde valores superiores guiem ações humanas. Então, nós não nos deixamos levar, né, pelos nossos desejos vis, egoístas, orgulhosos. Nós deixamos de lado esses sentimentos e deixamos que prevaleça em nós o amor, né? O amor, o trabalho, a paciência, porque é isso que o Cristo espera de nós. Ele não espera que nós tenhamos coisas, que nós compremos presentes, mas Ele espera que nós façamos ao próximo algo bom, algo nobre, algo com amor. Mesmo que seja apenas ouvir, mesmo que seja doar algo, pequeno que seja, uma lembrança, né, um panetone. Quanto proporciona isso, às vezes, para outra pessoa que não tem nada? Muitas vezes não tem nada. Esses dias, nós estávamos lá no Centro Espírita Alta de Souza, que é na periferia em Londrina, e aí eu estava conversando com as pessoas que estavam lá no auditório, daí uma senhora, duas novatas, né, falaram: olha, é tão difícil, a gente vem aqui, ouvir a palestra, dar um consolo, porque ela falou: a minha colega tem uma filha que é cega e surda, então tem muita dificuldade. E ela falou: e eu tenho um marido que é alcoólatra e epilético. Então nós passamos por dificuldades, né, e vivem num bairro muito pobre, em Londrina, e estavam lá, recebendo um pouco, né, da palestra, desses ensinamentos de consolo que a doutrina nos proporciona. Então, esse mundo de regeneração, ele começa com o consolo, com o atendimento, com a gentileza, muitas vezes. Então, essa transição da Terra, imaginar esse mundo já regenerado é maravilhoso. Né? Imaginar que da forma como a gente está aqui, nesse sentimento, nessa harmonia, isso seja em todos os lugares. Seria maravilhoso no trabalho, né? E nas famílias, nas vizinhanças. Então,
é essa a ideia que a gente deve levar no nosso coração para que a gente possa pincelar um pouquinho desse consolo, desse carinho, desse amor aonde quer que a gente esteja. Então a regeneração exige tempo longo, sem mudanças mágicas, com espíritos elevados, reencarnando para equilibrar o bem e o mal. E o Manuel Filomeno de Miranda nos traz que muitos espíritos realmente elevados estão reencarnando na Terra. E alguns ainda se preparando no plano espiritual, preparando o seu perispírito para poderem estar aqui junto de nós, porque não são espíritos que viveram na Terra ou têm provas a vivenciar aqui, são espíritos de um nível superior, então eles precisam se preparar o seu perispírito para que eles possam se adaptar a essa psicosfera densa, essa psicosfera de tantos vícios, né, de violência, que ainda está na psicosfera do nosso planeta. Então vejam que bênção, esses espíritos estão vindo e vão reencarnar nas diversas áreas, nas artes, na medicina, na área da tecnologia, da educação, para trazer um pouco, né, disso que é o que a gente está buscando, desse sentimento de amorosidade, de renúncia. Quantos jovens nós podemos ver, até no EJA nós fizemos para a gente buscar na internet jovens e pessoas que se dedicam para a humanidade em diversos setores. Jovens que saíram daqui, dos Estados Unidos, e foram para a África para ajudar a manter água na África. Então, muitos jovens, então são espíritos diferentes que estão vindo para contribuir de alguma forma, levando outra jovem que eu vi também na internet, uma moça. Ela saiu, ela foi fazer um mochilão e ela percebeu que tinha muitas crianças sem pais, sozinhas, e aí ela resolveu criar um lar para essas crianças, também num outro país muito pobre, e ela se encontrou neste lugar. Então vejam, está começando. Se de um lado a gente sabe da guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, aqui na Venezuela, nos Estados Unidos, há esse turbilhão, mas nós temos exemplos dignificantes. E são esses exemplos dignificantes que nós devemos nos pautar. Então, o mundo regenerado é o culto ao amor e à caridade. E a caridade envolve o quê? Solidariedade. Ela envolve compaixão. E, acima de tudo, reconstrução. E a reconstrução, ela é a reconstrução íntima que nós fazemos para ir nos melhorando, nos aprimorando, nos transformando, mas também a reconstrução física. Quando nós vivenciamos o momento do Covid, nós precisamos nos reconstruir os lares, que muitas vezes houveram perda de pessoas queridas, jovens, reconstruir todo aquele local que estava modificado. Então nós estamos em constante reconstrução. Reconstrução, quando aqui no Paraná teve uma cidade onde as pessoas perderam tudo, né, por conta do vendaval. Então é um momento de reconstrução. Então a nossa reconstrução, ora é íntima e ora ela é física, fazendo parte desse momento de regeneração. Então esses mensageiros espirituais estão à nossa volta, nos intuindo, nos conclamando a essa solidariedade, a compaixão, para reconstruir a humanidade. E é interessante que sempre que ocorrem essas catástrofes, né, e nós temos inúmeras aí no Brasil, as pessoas, elas são envolvidas para a solidariedade. Todos sentem a compaixão. E como modifica, porque de repente você está na sua casa feliz, tudo arrumadinho, você vê que os seus irmãos lá, como teve no Rio Grande do Sul, né, agora aqui, então eles estão o quê? Na água, embaixo da água, tudo foi destruído. Então nós temos esse sentimento de compaixão. O que eu posso fazer para o outro? Porque eu estou aqui na minha casa tranquila, né, aqui, né, tudo nos móveis, mas e quem perdeu tudo? Então é esse o objetivo. Pensar no mundo regenerado é esse sentimento que nos move para que nós possamos ter um mundo melhor. E esse aprimoramento pessoal, que
começa conosco, porque nós não mudamos ninguém, a gente só consegue transformar a nós mesmos. Eu estou de olho aqui no horário. Então a gente só consegue aprimorar a nós mesmos. Eu não consigo modificar nem os meus filhos, que hoje já são adultos, com exceção do pequeno, de 2 anos. Então os outros, eles têm a vida deles. Então eu não posso interferir. Eles vão ter o caminho que eles irão seguir. Então o meu aprimoramento é pessoal, dentro desse contexto de mundo regenerado, que é o que a gente busca. Então, melhorar a conduta, né? A mediunidade, a fidelidade, promovendo a autoiluminação e o apoio aos vulneráveis. E a reforma íntima, né? Que está lá no Livro dos Espíritos, descrita por Santo Agostinho. Reflete todo dia à noite, como é que foi o meu dia? O que eu fiz? Eu poderia ter feito melhor? Será que eu magoei alguém? Será que eu cometi algum erro que possa repercutir na vida dessa pessoa de forma negativa? Então essa é a nossa reforma íntima. Eu posso não ter feito o bem para as pessoas, mas eu também tenho que pensar que eu não posso, de forma alguma, em hipótese nenhuma, fazer o mal por ação ou por omissão. Então a reforma íntima, nesse sentido, para que a gente consiga estar em sintonia, porque quando a gente não consegue fazer a reforma íntima, a gente carrega aqueles conflitos que podem se transformar numa psicose, que pode se transformar numa depressão, inúmeras situações psicológicas que vão abalar o desenvolvimento da nossa vida, né? Então esse esforço para o progresso do mundo regenerado, ele é individual. Então, superar as nossas inclinações ruins à luz do Evangelho, assumindo responsabilidades sem projetar culpa nos outros. Uma coisa muito importante que o Espiritismo nos dá, que é a autorresponsabilidade. Então, em outras religiões, que muitas vezes a pessoa é perdoada e está tudo certo, não, no Espiritismo, nós não podemos interferir na vida das outras pessoas. Cada um tem o livre-arbítrio. Mas nós temos a responsabilidade das ações que cometemos nessa existência e nas existências anteriores. Então vivemos colhendo das nossas ações. Por isso que o Espiritismo nos dá esta autorresponsabilidade, para que a gente assuma essa autorresponsabilidade com seriedade, com ética, com responsabilidade e com amorosidade. Porque nós sabemos que de todas as ações tem consequências. E a preparação, então, né, para esse mundo de regeneração? Desapegar do material. O Kardec foi bem enfático nas obras básicas, ele fala que o materialismo é o oposto ao espiritismo. O espiritismo nos mostra que essa vida terrena, ela é muito pequena, ela é vã e ela vai acabar muito rapidamente. Mas nós somos espíritos eternos. E como espíritos eternos, temos que pensar que teremos muitas vidas. Então tudo que temos não é nosso. Nem o nosso corpo nos pertence. Nem as nossas coisas, nem os nossos títulos, nem os nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos, né? São espíritos que foram colocados sob a nossa responsabilidade, mas são espíritos eternos. Vejam como mudam a nossa mente, o espiritismo. Então hoje, nós que somos espíritas, se falassem assim, pensem, né? Olha, na semana que vem você não vai sobreviver até o ano que vem, você vai desencarnar. Por N motivos, porque a única coisa certa é que todos nós vamos desencarnar, né? Não morrer, desencarnar. O que nós faríamos? O que nós pensaríamos? Ai meu Deus, eu vou desencarnar, tem
o que eu tenho que fazer? Eu vou continuar fazendo o meu melhor. Por quê? Porque não acaba. A vida continua no plano espiritual. Então, o desapegar é justamente para que a gente se liberte e não passe dessa para a vida espiritual em perturbação, né? Focar na alma, colaborar com o bem predominante, migrando espíritos refratários. Então, a importância da gente ser libertar, não ser apegado às coisas. E orai e vigiai, porque é dentro da oração, do evangelho no lar, dessa autorresponsabilidade, disciplina para a realização, é que nós poderemos seguir, entender, não ter medo da morte e saber que cada um tem o seu momento, a sua hora preparada por Deus. Não há acaso, mas sim há uma programação espiritual nossa, da nossa família, do nosso centro, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Evidentemente que ela pode ser, há mudanças, mas há uma programação geral e nós temos que acreditar nessa programação. A evangelização. Como é que está o tempo, Sibeli? Pode falar. Então, a evangelização, né, não podia deixar de falar sobre a importância da evangelização. Não poderia deixar justamente hoje, né, que vocês vão ter aí várias surpresas. Então, a evangelização, ela é extremamente importante para as crianças, para os filhos, para os netos. Tragam as crianças, porque a evangelização vai dar suporte para essa criança, que vai ser um jovem, para que ele possa, no momento onde ele não sabe o que fazer, ele vai ter um suporte. Ele sabe que a doutrina, às vezes quando eles são jovens, eles não ligam, eles têm preguiça, mas vai chegar um momento que eles vão ter a certeza que a doutrina vai lhes dar o caminho, o consolo e o suporte para que eles enfrentem os problemas que a nossa vida nos cobra. Então a evangelização, ela prepara o jovem para que ele entenda de tudo que a gente já sabe, que nós somos espíritos imortais, que tudo é muito fugaz, especialmente quando tem aquela época de faculdade, das festas, que é um tormento para os pais, né? É bebida, é um monte de as amizades. Então eles têm o conhecimento de que tudo o que nós pensamos, do que nós ingerimos, a gente tem companhias espirituais. Então há essa responsabilidade do jovem. Eles não vão beber, eles vão ficar. Não é garantido. Mas eles têm a consciência. Eles podem ter inúmeras atitudes equivocadas. E eles as terão, porque são jovens. Mas eles sabem que eles podem recomeçar e modificar. E assim a gente cai e a gente levanta. Então, ninguém vai dizer aqui que o jovem ele vai ser perfeito. Não, ele vai cair, ele vai ter momentos que ele dá evasão, depois ele volta, ele lembra daquele conteúdo que quando ele era pequeno, ele vinha no centro. Eu lembro, ele vai lembrar da professora. Então ele volta, porque ele sente essa necessidade. Então a evangelização é esse conteúdo, é essa sementinha que a gente planta no coração das crianças. Extremamente importante, porque a criança, ela é muito mais maleável, né? Então você plasma essa imagem, né? Então fica plasmado na sua mente, no seu coração, aquilo. Cada aula, cada conteúdo, a criança leva isso e fica plasmado no seu espírito. Então, outra coisa muito importante, eu até queria trazer um vídeo, tem um vídeo muito interessante de uma amiga minha que postou no Instagram, que tem uma criança, então tem a criança, várias passagens de criança, de jovem, copiando o que os pais estão fazendo. Então, os pais estão discutindo, a criança discutindo. A outra, a velhinha está andando assim, o nenenzinho está atrás com a velhinha igual a. Então, tem várias situações que a criança está fazendo igualzinho o adulto que está ali por perto, porque a criança, ela se modela, né, de acordo com o ambiente que ela está, o que ela está ouvindo, o que ela está vendo, se ela é amada, se ela tem esse carinho, então ela vai
retribuir e ela vai copiar o que a gente faz. Se ela vive num ambiente de discussão, de briga, de várias situações nocivas, ela vai aprender, ela vai conviver com aquilo e vai espelhar essas condutas. Então vejam, é muito sério, né, essas questões, então por isso a nossa responsabilidade. Então na infância o espírito é visto como solo fértil, pronto para receber ensinamentos morais e espirituais. É um período em que a mente é receptiva, permitindo o desenvolvimento de virtudes, como a tolerância, o perdão e o amor ao próximo, que são fundamentais para a construção pessoal e social dentro do processo de regeneração. E é interessante porque tem uma fase da criança que eles são extremamente acessíveis. E aí tem momento, daí eles crescem, eles já ficam questionadores. Aí eles querem descobrir outras coisas. Mas eu quero ver outras coisas, eu quero ler outras coisas. Então, mas é interessante isso, porque faz parte desse processo de aprendizado. Né? E a gente, enquanto pais, educadores, a gente tem que dar esse suporte para que ele tenha esse conhecimento e tenha essa mente, né, que entenda como o Espiritismo nos dá. É como se fosse um caleidoscópio que abre a nossa mente para todo esse universo espiritual, para todo esse universo de tantos planetas habitados. Então, eles têm a certeza que eles não são cidadãos, eles são cidadãos do universo, nem só do planeta, né? Porque hoje o jovem vai para todos os lugares, né? Fazendo cursos, enfim. Então, nós temos na evangelização a educação de almas. Né? Ela é peça-chave para o avanço do mundo de regeneração. Se a gente não educar essas crianças, né? E vejam, no meio dessas crianças, terão esses espíritos que estão reencarnando, que são espíritos de escola. Então, vejam que importante que é essa convivência das crianças, né? Desses espíritos. Esses que são de escola não vão precisar de muito, porque eles já vêm preparados. Mas os outros que já não são tão de escola, eles vão convivendo com esses que são de escola. E aí a gente vai modelando de forma mais adequada, né, o nosso planeta. Então, o compromisso da família e do centro neste processo fortalece esse propósito, garantindo que o futuro seja construído com esperança e responsabilidade. A evangelização infantil consiste na educação da alma pela combinação do evangelho e da doutrina espírita. E vai nos dar essa autorresponsabilidade também. Porque aí o jovem, né, quando ele já, ou mesmo a criança, que ele sabe que ele tem o livre-arbítrio. Então não é imposto. Ele tem o livre-arbítrio, mas tem consequência. Tudo na nossa existência tem consequência das nossas ações. Então isso é muito interessante, é muito importante. Então, nesse mundo regenerado, é um mundo onde o amor graça entre as pessoas, na Terra. Esse é o sentimento por excelência. Nós ainda não conseguimos amar como Cristo nos ensinou. Nós ainda temos um amor egoísta, né? Um amor que quer só para si. Os pais, nós somos mães e pais, a gente quer os filhos para a gente. Então, a gente é um amor egoísta ainda. Né? Mas o nosso objetivo é que esse amor seja um amor que liberta, esse amor muito maior, muito mais profundo, é o amor criação. Então o fundamento dessa moral do mundo de regeneração e é o fundamento da própria evangelização é a amorosidade, porque é somente através do amor é que as almas irão se transformar, é que as almas irão ser impactadas por esse sentimento por excelência. Então, o amor ao próximo e sua manifestação no plano social é a caridade. O amor é a essência da vida, substância básica da estrutura social. E a caridade é a dinâmica das relações nos termos da definição de Paulo. E é interessante que quando nós que participamos de trabalhos mediúnicos, como é importante o sentimento do amor. Muitas vezes não são as palavras que os espíritos são encaminhados, eles são realmente convencidos, mas é o sentimento. Eles percebem o sentimento a que são envolvidos, não somente por nós, mas pela espiritualidade,
e eles se convencem, porque esse sentimento é tão intenso, é tão forte, que eles não sentiram esse tipo de sentimento nos lugares por onde estavam, em sofrimento, muitas vezes vítimas, né, de espíritos malfazejos que escravizam esses espíritos. Então, quando eles têm noção desse sentimento da amorosidade, no primeiro momento eles se transformam. Então, na pequena comunidade do centro, forma-se e se desenvolve a sociedade do futuro. Esse texto eu tirei do Herculano Pires. Ele tem um livro que se chama O Centro Espírita. Então, o mundo humano e o mundo espiritual se fundem num processo das relações mediúnicas. Então, nós sabemos que a gente está sempre se interrelacionando, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual. Então, nós somos envolvidos, intuídos. Então, a gente tem essa relação. E para que a gente tenha uma boa relação, nós precisamos estar em sintonia de amorosidade para que espíritos bons estejam ao nosso lado. Porque, ora, a gente, nesse intercâmbio que acontece em todo o tempo, não só aqui dentro do centro, né, mas aqui é mais intenso, vamos dizer assim, a gente precisa estar bem, precisa ter bons sentimentos, né? Então, na troca de experiências entre espíritos e os homens, que mutuamente se ajudam na escalada da transcendência. Está acabando, viu? Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós vivemos nesse mundo, né, nesse intercâmbio com ressonâncias. Esses sentimentos, essas vibrações, esses fluidos, eles se cruzam a todo tempo. O educandário nobre no templo de fé, um laboratório de pesquisas. Quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade são abençoados redutos de amor e de construção do bem. Lembrando que esses espíritos de escola vão encarnar, estão reencarnando em vários setores, preservando por espíritos gentis que são colocados como guardiões para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós vivemos ainda nesse educandário, nos preparando para o mundo de regeneração. Nós vamos manter na nossa mente como é que seria? Como seria esse mundo de regeneração? Onde não houvesse conflito, onde as pessoas se amassem, todas transparentes, não houvesse a maledicência, a falsidade, nós não precisássemos usar as máscaras sociais. Cada um de nós poderíamos ler o pensamento dos outros, porque seriam só pensamentos de amor, de paz, de fraternidade e de caridade. Então, essa é a mensagem para hoje, pensando no que a gente espera, que é um mundo regenerado. Com você, minha querida, espero que eu tenha. Então, continuando a fala da Gisele, tudo isso que ela colocou como a proposta da evangelização para o mundo de regeneração é o que acontece aqui na nossa evangelização. Essa vivência de amor, que é o que a gente leva, que não se educa o corpo, se educa o espírito, na vivência, na fraternidade, é o que acontece com as nossas crianças aqui, que nós estamos vivendo esse ano todo com elas. Não, já fazia mais tempo, mas nesse formato nós estamos vivendo. E é muito lindo como exatamente tudo que a Gisele colocou para nós acontece. Eles não aprendem somente, eles vivem aqui como uma escola e levam para a vida deles, né? E vários exemplos, né? Eu teria inúmeros se eu começasse a falar das vivências deles de amor, de que eles levam para fora. E a proposta da evangelização é essa, né? Como o Haroldo Dutra Dias colocou numa palestra, que ele disse que nós não temos escolha, seremos espíritos evoluídos, né? É uma questão de tempo. Quem decide o tempo somos nós. E nós, trabalhadores espíritas, estamos nesse trabalho de fazermos o nosso tempo das nossas crianças, do nosso mundo regenerado, ser um pouquinho menor, né? Acho que nós do DID, né, temos uma missão ali diretamente cobrada disso, de que não são crianças, são espíritos que chegam com uma abertura maior de ensinamento, de vivência, de amor.
espírita, a gente propõe os ensinamentos, vivemos isso e eles levam para as casas, para as escolas. Então é uma forma também do nosso Evangelho de Jesus viver na nossa comunidade. É para isso que a gente trabalha, né? De que o amor vivido aqui, a partir da doutrina espírita, não fique aqui, que ele viva também em todos os lugares da nossa comunidade. E pensando nisso, nessas crianças que estamos juntos, a gente preparamos um vídeo de surpresa